Este programa é livre para todos os públicos. Olá pessoal, está começando mais um programa Tá na Mídia, pela sua TV Metrópole, canal 16, a sua TV com atitude. E agradecendo você que está em casa nos acompanhando, nas redes sociais também, através do seu celular ou até mesmo através do seu tablet, né, Gelson? Olá, boa tarde, gente. Sejam todos bem-vindos ao nosso programa Tá na Mídia. É um prazer estar com você. É um prazer também receber aqui em nosso programa professor Edson Aragão. Vai falar um pouquinho para a gente aí sobre neuromodulação e aplicação na saúde mental. Não é isso, professor? Perfeito, perfeito. Professor, seja bem-vindo, gratidão pelo convite, né? Assim que eu falei com o senhor lá pelas redes sociais, o senhor automaticamente, muito ocupado, já foi logo respondendo, né, professor? A gente acha que é muito importante trabalhar hoje a questão da saúde mental. Verdade. Nós temos visto que nos últimos anos a grande problemática da área da saúde tem se voltado para a área da saúde mental, principalmente depois da pandemia. Sim, sim. A gente viu depois da pandemia muita gente sofrendo de ansiedade, depressão e outros transtornos mentais que as pessoas davam pouca importância. Mas nós estamos agora percebendo que não só os adultos, mas principalmente os adolescentes, as crianças estão sofrendo. Então é sempre importante, a gente nunca vai recusar um momento da gente conversar um pouco sobre saúde mental, sobre como trabalhar essa saúde mental e principalmente o que tem de hoje de inovação na área da saúde mental. Doutor, o senhor entra na saúde em que ano mais ou menos, a sua formação inicia a partir de quê? O que foi que lhe chamou a entrar na área da saúde? Bom, a minha história ela é uma história muito interessante. Primeiro, eu iniciei na área da saúde mental há 25 anos atrás, mas não como profissional de saúde mental. Eu sou coronel reformado da PM, tá certo? E na PM eu já estudava essa questão da saúde mental por conta da questão da droga. E eu ficava muito incomodado de perceber as pessoas usando droga e, poxa, mas como é que a pessoa usa isso, faz mal e não para com isso? E aí eu comecei a investigar, eu comecei a pesquisar sobre isso. E nessas pesquisas eu fui convidado pelo governo americano para fazer uma especialização nos Estados Unidos. Então eu passei 6 meses nos Estados Unidos estudando sobre psicologia comportamental, né? E depois disso eu fiz amizade com profissionais de saúde mental nos Estados Unidos, né? E aí eu costumo até brincar, porque o pessoal disse que o Freud, né, tinha um grupo da quarta-feira. Da quarta-feira, né? Eu tenho um grupo da sexta, né? Então toda sexta-feira a gente se reúne pelo Skype, né? Antigo Skype. Hoje a gente se reúne pelo Zoom, para discutir sobre a questão de saúde mental nos Estados Unidos, na Europa e aqui também no Brasil. E quando eu estava completando 30 anos da carreira policial, né, eu pensei, poxa, peraí, cara, eu tenho 25 anos de trabalho de grupo, de psicoterapia de grupo nessa área de saúde mental, eu vou fazer a faculdade de psicologia, né, e começar a me especializar nessa área. E aí eu fui para a faculdade de psicologia, né, e na faculdade de psicologia me especializei em neuropsicologia, tá? E dentro da neuropsicologia hoje a gente trabalha com reabilitação neuropsicológica, com neuromodulação e neurofeedback. E aí a minha história é mais ou menos essa, né? Há 30 anos que a gente está nessa labuta da saúde mental. Então a gente vai falar um pouquinho de ansiedade, vai falar um pouquinho de depressão, vai falar um pouquinho também de quê, professor, por gentileza? Nós podemos falar também um pouquinho sobre a questão do autismo, do TDAH, que está com muita evidência e as pessoas não entendem o que está por trás do autismo e do TDAH, e muitas vezes vem aquele comentário, agora é moda, todo mundo é autista. É o que geralmente, né, professor, sempre falam, as pessoas ficam trazendo esse tipo de fala, né, e às vezes até mesmo descredibilizando algo que precisa ter uma atenção maior, né? E por isso que a gente precisa estar aqui, para esclarecer o que é isso, por que está tão evidente hoje, né? Por que tem tantas crianças sendo diagnosticadas com autismo, por que tantas crianças sendo diagnosticadas com TDAH e, principalmente, o que nós pais, o que nós família, o que nós sociedade podemos fazer para que esse autismo, esse TDAH, ele tenha uma vida normal. Sim. Né? Então vamos começar por aí, professor. Por que está acontecendo tantos diagnósticos? Tantos diagnósticos. E
aparecendo aí muitas crianças, é que nem minha esposa, né? Eu vou dizer que às vezes ela brinca, eu acredito que ela tenha, mas nunca nós corremos atrás para verificar realmente. A diagnóstica não falando mal dela, né? Mas é porque assim, se a gente pede duas coisas a ela faz uma, a outra ela volta e esqueceu. Sim. E assim, eu acredito que seja uma característica, não sei porque não sou estudioso como o senhor, mas eu acredito que a gente consiga identificar, né? Mas eu digo para ela, tudo dela é porque não, você não tem, você não foi saber se realmente você tem, você não está procurando um cuidado, né? Um profissional para saber se você tem. Falar um pouquinho sobre o TDAH e também sobre o autismo. Pronto, tanto o TDAH como o autismo são transtornos do neurodesenvolvimento. O que significa isso? Significa que o cérebro dessas pessoas não trabalha como o cérebro de pessoas típicas. Ou seja, eles trabalham num padrão, entre aspas, errático. Errático em que sentido? Por exemplo, quem tem TDAH, ele tem um padrão de disfunção, ou seja, o funcionamento na área da atenção e da atividade, do controle de atividade, ele não é um funcionamento, ele não trabalha com funcionalidade. Então, ela vai apresentar um déficit na atenção, ela vai apresentar um déficit na hiperatividade, porque o cérebro dela não consegue responder de forma adequada, trazendo a atenção e o controle da atividade. Então, ela precisa de técnicas de estimulação nessas áreas, para que esse transtorno ele possa ser revertido. E essas técnicas de estimulação, elas tanto podem ser técnicas terapêuticas, como, por exemplo, terapia cognitivo-comportamental, psicanálise ou qualquer outra intervenção psicoterapêutica, como também pode ser medicamentoso pelo metilfenidato, né, que é a famosa Ritalina, ou também pela neuromodulação, que é uma técnica de intervenção neurológica que ajuda a reorganizar o padrão de funcionamento neuronal. Hoje a questão do diagnóstico de autismo, né? A chegada do aparelho celular, isso está comprometendo ainda mais a aparecer casos e casos? Existe uma explicação para isso na ciência? Eu não colocaria só o aparelho celular, mas é um conjunto, tá? Então hoje, por exemplo, nós temos o celular que tem uma interferência eletromagnética, tá certo? Essa interferência eletromagnética próximo ao feto pode sim causar problemas no desenvolvimento desse feto, e principalmente no desenvolvimento de áreas neurológicas. Nós temos também, por exemplo, a questão nutricional. Então, hoje, por exemplo, os nossos nutrientes, eles são muito... A nossa alimentação, ela é muito pobre em nutrientes. Então, hoje, a gente, por exemplo, consome muito menos nutrientes do que há 20, 30 anos atrás. Isso compromete o desenvolvimento neurológico do feto. Isso compromete o desenvolvimento neurológico da criança. Então, se eu tenho uma criança que já nasce com um comprometimento neurológico, essa criança ela tem uma possibilidade, ela tem uma tendência maior a desenvolver o transtorno do espectro do autismo, a ser diagnosticada dentro do transtorno do espectro do autismo. Tá? Então, não é moda, não é uma questão porque muita gente agora está inventando, mas nós temos hoje vários componentes. Por exemplo, um componente que a gente vê muito hoje, telas. Né? Então, você vê crianças desde pequenas, desde bebezinhos, né, não sendo mais estimulados com aqueles móveis que a gente colocava no berço. Hoje é o celular. Né? Exatamente. Você tinha um móvel que a criança brincava, ela tocava. Então, esse movimento, essa ação de tocar, de observar, de interagir com o móvel, isso favorece o desenvolvimento neurológico. Mas na hora que eu dou um tablet e a criança fica lá parada, observando aquilo dali, até o campo visual fica limitado, porque ele fica limitado ao tamanho do tablet. Sim. Quando eu estou aqui no móvel, é isso aqui tudo que eu estou observando. É isso aqui tudo que eu tenho que desenvolver no meu campo visual, na minha área neurológica responsável pelo campo visual. Quando eu estou no tablet, é só isso. Só nessa posição aqui. Então, se eu só estou com isso daqui, como é que eu vou ter um desenvolvimento neurológico adequado? Então, não é moda. Verdade, né? verdade. Na realidade, nós estamos propiciando aos nossos filhos um desenvolvimento, aliás, um subdesenvolvimento neurológico, que está levando a essa enxurrada de casos de autismo. Então, para você que está em casa acompanhando o programa Tá na Mídia, não sai daí não. Chama os amigos, convida todo mundo. Aí ó, vai ter o link também para você passar para os amigos para entender mais sobre esse assunto também. TV Metrópole, canal 16, a sua TV com atitude. A gente volta já já. Fiquem ligados. A simples e grandiosa forma de enxergar o amor nas pequenas coisas.
Seja um voluntário. Esse é o trabalho da Fundação José Posidônio Peixoto, unindo forças para um futuro melhor. Conheça o Salão Edvan Rocha Cabeleireiro, com um ambiente amplo e aconchegante, atendimento personalizado e com profissionais qualificados e chefiados pelo consultor capilar Edvan Rocha. Desfrute de momentos agradáveis e inesquecíveis, como o Dia das Noivas e Dia de Festas. Terapia capilar, spa dos pés e mãos, maquiagem, penteados, esmalteria e depilação unissex. Edvan Rocha Cabeleireiro, a sua beleza em boas mãos. Já estamos de volta com o programa. Qual é o programa, Jorge? Programa Tá na Mídia, né? No canal 16 da TV Metrópole, a sua TV com atitude. Tá gostando aí do nosso bate-papo com o professor Edson Aragão? Então tem mais. Vamos agora falar um pouquinho de ansiedade e depressão para você. Professor, a ansiedade, como que o senhor orienta que ela seja tratada? Bom, a gente precisa primeiro diferenciar duas coisas: a ansiedade normal e a ansiedade patológica. Ansiedade é algo necessário. Nós precisamos, nós fomos criados para desenvolver a ansiedade. Porque se a gente não tivesse a ansiedade, a gente não evoluía. Por exemplo, se você não tivesse ansiedade em relação ao seu futuro, você não ia estudar. Certo. Se você não tivesse ansiedade em relação à tua subsistência, você não viria trabalhar. Então, ansiedade é algo necessário. O grande problema é quando essa ansiedade ela ultrapassa o limite da normalidade. E aí a gente tem a ansiedade patológica. A ansiedade patológica é aquela ansiedade, por exemplo, onde o sujeito não tem o controle dos seus pensamentos, e isso traz uma série de danos orgânicos, mentais, emocionais a ele. Então, por exemplo, eu tenho uma série de pensamentos de preocupação. Ai, meu Deus, e agora está chovendo aqui, será que vai ficar inundado igual lá no Rio Grande do Sul? Ah, eu preciso comprar um bote, tenho que comprar um colete salva-vida e não sei o quê. Isso gera uma série de pensamentos catastróficos que vão fazendo com que aquela pessoa comece a psicossomatizar esses pensamentos. E isso é que vai fazer o adoecimento. Aí ela para de dormir, aí ela não consegue mais, por exemplo, ter energia para trabalhar, e aí ela vai ter uma série de dificuldades decorrentes dessa ansiedade patológica. Então, é muito importante as pessoas começarem também a praticar atividades que são anti-ansiogênicas. Por exemplo, atividade física, né? Uma caminhada, né? Um esporte, melhorar a sua alimentação, porque existem alimentos que são naturalmente ansiogênicos. Por exemplo, as pessoas estão aqui, eu estou com uma ansiedade muito grande. A primeira coisa que sente vontade de comer é o quê? Quando a pessoa está com muita ansiedade. Chocolate aí da vida. Pronto. Esse é o grande bom. Esse é a grande coisa que a gente tem que pensar. Por que me dá vontade de comer o chocolate? O chocolate, ele é ansiogênico. O açúcar que tem no chocolate, ele é ansiogênico. Quando alguém toma um susto, quando alguém tem uma bala emocional, a primeira coisa que a gente oferece para ela é o quê? Água com açúcar. Água com açúcar, porque ela ajuda a baixar... A famosa garapa, né? A famosa garapa. Ela ajuda a baixar essa ansiedade. O grande problema é, no momento que ela baixa, ela também passou o efeito do açúcar, ela vai aumentar a ansiedade a um nível superior do que estava. Então você come aqui o chocolate, ele ajuda a diminuir a ansiedade, mas quando o efeito do chocolate passa, isso aumenta. E aí a pessoa se torna também dependente do açúcar. E aí começa aquele ciclo vicioso, onde ela vai comendo mais, a ansiedade vai aumentando mais e não vai mais resolvendo. E aí muitas vezes, quando vai para a medicação já não consegue mais fazer o efeito. Era isso que eu ia perguntar. Aí a gente consegue tratar com a medicação ou a neuromodulação é melhor do que a medicação? A medicação ela é importante. Tá? A gente precisa entender que a medicação ela tem uma função de tirar a pessoa da crise. Então, a medicação, no primeiro momento, ela vai tirar aquela pessoa da crise, mas não vai resolver o problema. Era isso que eu estava pensando aqui, doutor. A medicação ela é uma droga, né? Como é vendida em drogaria. Exatamente. Por favor, prossiga. Exatamente. Então, o que acontece? Por isso que o remédio, eu costumo dizer, o remédio, ele é para tirar da crise, ele é para remediar o problema. Se fosse para resolver, era resolvédio. Né? Eu costumo dizer isso.
Então, o remédio ele não vai resolver. Por quê? Porque aquilo que originou a crise, a medicação não vai estar funcionando. É um estilo de vida, é uma série de condições, por exemplo, de alimentação, de estilo de vida. A pessoa, por exemplo, ela se envolve em 1000 atividades, quando ela deveria ter menos. Ela não se preocupa com a qualidade de vida, ela não tem tempo de relacionamento social de qualidade. Então, tudo isso prejudica o tratamento da ansiedade. A neuromodulação, ela ajuda a diminuir esse ritmo. Ela ajuda a fazer com que a pessoa volte a um ritmo onde ela comece a perceber, olha, não, cara, isso aqui não é legal para mim. Né? Ah, eu estou aqui em 3 expedientes de trabalho. Opa, não vale a pena isso para mim. Né? 2 expedientes, no máximo, já está bom. Então, a pessoa começa a retomar pensamentos, começa a cognitivamente reconsiderar alguns aspectos da vida que estão ali colaborando para o aumento dessa ansiedade. E aí a medicação não consegue fazer isso. Por isso que é importante tomar a medicação, fazer psicoterapia e procurar, por exemplo, fazer uma atividade física. Eu digo que o primeiro protocolo de ansiedade do mundo está lá na Bíblia. Né? Aliás, foi o primeiro protocolo anti-suicida. Anti-suicida, né? Você pega, por exemplo, teve um profeta da Bíblia que depois que passou por uma determinada situação, ele foi para uma caverna e disse, olha, agora eu quero morrer. Ou seja, ele estava numa crise suicida. Tá? Aí o que foi que Deus fez com ele? Deus mandou um anjo, e o anjo chegou para ele e disse, olha, rapaz, come esse pão. O pão, naquela época, tinha uma função de medicação. Então, a primeira coisa que o anjo fez foi medicar ele. Deixou ele descansando. Depois que ele acordou, o anjo disse, olha, vamos caminhar e conversar. Psicoterapia, conversa, Sim. Que é o que a gente faz hoje na psicologia. Na psicologia, né? E atividade física, caminhada. Então, esse é o protocolo da interação medicamentosa, uma medicação, uma nutrição para melhorar aquela condição que a pessoa não tem. Psicoterapia, falar sobre os seus problemas, remanejar os seus pensamentos sobre aqueles problemas e atividade física. Então, para você que está em casa acompanhando, pegando todas essas dicas, no próximo bloco vamos falar sobre o TDCS. Não é isso, professor? TDCS. TDCS, não é isso? É isso. Quer saber o que é? Vamos saber no próximo bloco. Você não saia daí, continue aí, que é rapidinho o intervalo. E chama aí os familiares para assistir, prestigiar aí o nosso programa Tá na Mídia. Canal 16, TV Metrópole, a sua TV com atitude. Conheça o Salão Edvan Rocha Cabeleireiro, com ambiente amplo e aconchegante, atendimento personalizado e com profissionais qualificados e chefiados pelo consultor capilar Edvan Rocha. Desfrute de momentos agradáveis e inesquecíveis, como o Dia das Noivas e Dia de Festas. Terapia capilar, spa dos pés e mãos, maquiagem, penteados, esmalteria e depilação unissex. Edvan Rocha Cabeleireiro, a sua beleza em boas mãos. Um sorriso, um abraço, um olhar. A simples e grandiosa forma de enxergar o amor nas pequenas coisas. Esse é o trabalho da Fundação José Possidônio Peixoto. São 27 anos atuando com a terceira idade. Em encontros mensais, os idosos participam de palestras, datas comemorativas e ações sociais na promoção da saúde, bem-estar e convívio social. Somos uma instituição sem fins lucrativos e o nosso maior objetivo é ajudar quem tem o privilégio de viver uma longa vida. Aqui, a melhor idade é sinônimo de melhor amigo, melhor amor, melhor vida. Você também pode fazer parte nesse trabalho. Seja um voluntário. Fundação José Possidônio Peixoto, unindo forças para um futuro melhor. Já estamos de volta com o programa Tá na Mídia, batendo um papo aqui com o doutor professor Edson Aragão, né, professor? Professor, vamos falar sobre o TDCS, né? Que todo mundo está querendo saber como se usa, onde encontrar, porque assim, é um dos momentos terapêuticos que hoje está em crescente, né? Exato, né? TDCS é a sigla para estimulação transcraniana por corrente contínua. Então, o que é esse TDCS? Ela é uma técnica de neuromodulação que utiliza estímulos bioelétricos para organização dos sistemas neurológicos. Então, por exemplo, quando a pessoa está com um processo depressivo, o cérebro dela muda a configuração neurológica.
ele não funciona mais com a configuração original, né, que eu costumo dizer, a configuração de fábrica. Então, ele muda essa configuração neurológica para uma configuração depressiva. Tanto que, por exemplo, o paciente depressivo ele não enxerga colorido, ele enxerga preto e branco. Preto e branco. Né? Por quê? Ele tem problema de visão? Não. É o sistema neurológico que mudou, alterando inclusive a percepção visual. Então, uma vez que esse sistema neurológico ele muda, ele pode também ser reconfigurado, ele pode ser reorganizado. E reorganizado como? Através de técnicas de neuroestimulação, neuromodulação, como o TDCS, como a fotobiomodulação, como a estimulação do nervo vago, como a estimulação magnética transcraniana. São técnicas de neuromodulação não invasiva que profissionais como psicólogos, assistentes, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, que podem empregar na sua prática, melhorando a condição de saúde do paciente. Ô, professor, hoje as pessoas que querem conhecer mais do seu trabalho, como é que é fácil localizar e encontrar? Além de professor, né, universitário que o senhor também faz atendimento a alguns pacientes, não é isso? Exatamente. Né? Nós trabalhamos na nossa clínica, tá? Na nossa clínica nós trabalhamos não só com psicoterapia, com hipnose, mas também com a neuromodulação, tá? Nós temos um Instagram que é fácil as pessoas localizarem, é @EdsonTerapia, tá? Então lá você vai conseguir ver um pouco do nosso trabalho, alguns relatos de pacientes, né, de mães de pacientes, falando sobre as intervenções com neuromodulação, e também elas podem nos contactar pelo WhatsApp. Qual é o WhatsApp, né? professor? É o 085 99213 1364. Então, por ti é 085 99213 1364. Eu só peço que uma paciência quando você mandar uma mensagem no WhatsApp, porque às vezes eu tô dando aula ou estou atendendo. Mas não se preocupa, manda mensagem que eu respondo. Esse tipo de atendimento, pacientes com autismo também são beneficiados? É extremamente beneficiado. O primeiro paciente com autismo com quem eu tratei foi o meu filho. Tá? O meu filho ele foi diagnosticado com autismo nível 2, não verbal. Com 3 meses de neuromodulação, meu filho já estava falando, já estava interagindo. E hoje está mudando o diagnóstico dele para autismo de altas habilidades. Caramba! Ele está em 5 anos de idade, faz cálculos matemáticos avançados para a idade dele, lê, escreve, conversa com as pessoas com um sistema de alto nível. Então, é sim uma técnica que vai ajudar muito crianças autistas. Ah, mas professor, foi só o seu filho? Não, não foi só ele. Né? Nós temos um projeto na faculdade chamado Recriando Conexões, onde a gente atende mais de 100 crianças autistas por semestre. E nós temos ali relatos dessas crianças onde os pais falam, olha, o meu filho não falava e agora está falando. O meu filho ele é extremamente agressivo, mas agora ele consegue se controlar. Por quê? Porque a gente muda a configuração neurológica da criança. Agora, lógico também que os pais precisam participar, porque não adianta a gente estimular a criança e o pai chegar em casa e entregar um tablet para a criança. Sim. Né? Ou seja, aquilo que a gente fez na neuromodulação, ele desfez com o tablet. É um trabalho que envolve toda a rede de apoio, né, professor? Exatamente, é um conjunto. Né? A gente está ali estimulando a rede neurológica, mas ele precisa ser estimulado na fonoaudiologia, ele precisa ser estimulado na psicoterapia, ele precisa ser estimulado em casa, porque aí é onde ele vai desenvolvendo realmente a aptidão neurológica dele. E aí ele sai, sim, da condição de um autismo mais grave, mais severo, para um autismo mais leve, mais moderado. Professor, no finalzinho do programa, agradecimentos especiais. Fique à vontade, aí, endereço da clínica. Quem quiser conhecer mais sobre o seu trabalho, agora é com o senhor. Bom, a gente fica muito satisfeito de poder estar aqui conversando, né, e esclarecendo um pouco sobre esses transtornos mentais que são prevalentes na nossa sociedade, principalmente prevalentes para as crianças e para os adolescentes que sofrem muito. Tá? Nós trabalhamos hoje na nossa clínica em parceria com um colega, lá na Duailib Saúde, tá? Que fica lá na rua Carapinima, 1890, lá no centro de Fortaleza, né? Bem pertinho do Shopping Benfica. Né? Os celulares, como eu já falei, é o 8592131364, tá? E o Instagram é o @EdsonTerapia. Nesses canais você pode contactar com a gente, você pode estar marcando ali uma avaliação, né? Uma sessão de neuromodulação ou neurofeedback, e a gente tem certeza que a gente sim pode fazer a diferença na vida da pessoa, né, da pessoa que está nos contatando ou do familiar. Então, só tenho a agradecer a você aqui em casa, pegou desse conteúdo aqui para poder com certeza enriquecer ainda mais e levar seus familiares, amigos, filhos, aquela pessoa que você mais ama, indicar o professor, e com certeza ele vai dar todo o suporte e atenção. Né, Jorge?
É isso aí. Vamos ficando por aqui, agradecendo mais uma vez ao professor Edson Aragão e a você que esteve presente aí com a gente assistindo o nosso programa Tá na Mídia. É isso, pessoal. Tchau, até o próximo programa, se Deus quiser.